reconciliados com Cristo. Deus não é democrata. Esse é o tema de hoje. Gostaria de dizer que ele não é nem republicano, nem de direita, nem de esquerda, porque Deus não tem nada a ver com isso. Deus é espírito. Então, para Deus, na verdade, não interessa quem esteja governando os seres humanos. Em 1 Timóteo, o apóstolo Paulo fala em algum lugar: orem por seus governantes para que possamos viver sossegadamente. Ele não disse: orem pelos governantes do partido tal, porque Deus gosta mais do partido tal. Não, isso não existe. E repito, em Romanos 13, verso 3, diz que toda a autoridade que está posta sobre os seres humanos é instituída por Deus. Se é instituída por Deus, Paulo diz: então procurem se submeter a elas, porque isso é dessa maneira. Ele não tem preferência de partidos, não tem cores de bandeira, não, vou repetir, tá? Não é democrata, não é republicano, não é de esquerda, não é de direita e nem é centro. Então Deus é espírito. O que é uma democracia? É um sistema político inventado pelos humanos, onde os cidadãos elegem os seus representantes periodicamente por meio das eleições, do escrutínio público, né? E por que isso não funciona? Pedro Kelly, você está dizendo que democracia não serve? Tô. Por que não funciona? Porque nós, seres humanos, pensamos de forma diferente uns dos outros. Os seres humanos pensam de forma diferente porque somos diferentes uns dos outros. Então, o que acontece nessa rixa política louca? Quando um determinado grupo ganha, o outro grupo que perdeu fica torcendo para aquele grupo que ganhou quebrar a cara, falhar, fracassar, só para aquele grupo que não ganhou poder dizer assim: tá vendo? Eu disse. E se o outro grupo tivesse ganho, então o grupo que não ganhou do lado de cá estaria torcendo e fazendo de tudo para aquele grupo que ganhou não ir adiante somente para ter a razão. Assim somos os seres humanos. Um pouquinho na minha época era o SPB, não sei se você estudou isso na escola, a Organização Social e Política do Brasil, né? A forma de governo no Brasil é uma forma que chamada democrática, é um regime, um determinado regime, e dirigido por 3 poderes. Olha, os 3 poderes são um. São 3 em 1. Está o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. Para funcionar esse governo tem que haver consenso entre os 3. Entende? O primeiro, ele quer fazer alguma coisa. O segundo é contra. E o terceiro não quer fazer nada. Isso vai dar certo aonde? Mas isso é uma democracia. Então, para se fazer alguma coisa, tem que agradar os 3 ao mesmo tempo. Porque se não tiver consenso entre os 3, se os 3 não tiverem aí pensando a mesma coisa, andando na mesma direção, vai ficar aquele cabo de guerra, aquela briga, um puxando para um lado, o outro puxando para o outro, e isso não vai a lugar nenhum. Então, por exemplo, um presidente que é o poder executivo, é um dos 3 poderes, é o presidente da República. O presidente da República é eleito pelo povo. Então, o presidente da República é o líder de um desses governos. Aí tem o presidente da Câmara, que é eleito entre os representantes do povo, né, que você e eu elegemos nas urnas. Então tem o segundo presidente do segundo poder. Aí tem o presidente do Poder Judiciário, que é um daqueles juízes do Supremo Tribunal Federal, que periodicamente ele preside o tribunal. E esses 3 representam a organização de governo da República Federativa do Brasil. Pois muito bem, então sai o candidato a presidente da República dizendo: eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer aquilo outro, e tudo mais. Então você o elege acreditando que ele vai fazer aquilo que ele disse,
que vai fazer. Porém, se você conhece a organização do seu país, você sabe que se ele prometeu, mas não teve consenso entre o poder das leis, que é o legislativo da Câmara lá, e o poder do Supremo Tribunal Federal, que é o poder judiciário, se não tiver consenso com esses dois, ele não vai conseguir aprovar aquilo que ele prometeu e foi eleito prometendo que faria. E não é culpa dele. Pode ser qualquer um que seja eleito prometendo alguma coisa. Se não tiver esse tipo de consenso, não vai funcionar, porque o país Brasil, a República Federativa do Brasil, é dirigida por esses três poderes, né? Então, antes que você se canse disso tudo aí, deixa eu te falar logo o que eu vim falar para você hoje. Pense comigo aqui, da mesma maneira que esse sistema político sistema de governo humano da mesma maneira que esse sistema político sistema humano pensa em forma de governo, o sistema religioso pensa em relação a Deus. Não sei se você já havia parado para pensar. Existe no sistema religioso, lá bem longe daqui, né? O Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. São três em um. Os três dirigem, os três são Deus para eles. Os três... Para você estar bem no sistema religioso, você tem que agradar os três. Senão, eu queria dizer para você que isso não existe. Esse é o tema, o assunto central da nossa palestra de hoje. Isso não existe, porque Deus é um. Deus não é três. Deus é único, com algumas manifestações diferentes, isso sim. Mas a Trindade protestante, a Trindade evangélica, a Trindade católica, isso não existe. Reconciliados com Cristo. Se você gostou do tema que você acabou de ouvir e deseja conhecer um pouco mais sobre este e outros maravilhosos assuntos, eu te convido a visitar o nosso canal no YouTube Pedro Kelly RCC. Ali estão publicadas todas as nossas palestras e ministrações que têm como objetivo agregar na tua vida valores espirituais, emocionais e materiais. Espero que você se inscreva no canal, que você goste do material e principalmente que você compartilhe com todos os teus amigos. Até breve. Porque Cristo na cruz não transformou a nossa carne, né? Ele resgatou o nosso espírito. A Bíblia diz que Deus estava em Cristo reconciliando consigo os seus filhos, né? E nos entregou a palavra da reconciliação. E a palavra da reconciliação é essa que nós pregamos, abençoado.